Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será para que os justos não sejam tentados. O salmo que serve como base para o nosso estudo de hoje é o Salmo 73. Aparecem aqui alguns textos, eu quero destacá-los dentro desse salmo. Vamos começar a partir do verso 1, que diz assim: Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. E agora a parte final do Salmo, os versículos 27 e 28. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio, e anunciarei a todos tuas maravilhas. Bem, esse salmo vai trazer para a gente aqui uma outra dimensão daquilo que é o sofrimento. O tipo de sofrimento que acaba batendo na porta de pessoas que temem a Deus, pessoas que buscam fazer aquilo que é certo e ainda assim acabam experimentando provação, dificuldades, problemas, percebem que pessoas más, pessoas que não temem a Deus, estão prosperando. Não tem dificuldades e nem problemas. Se você der uma olhada na lista de coisas que o salmista vai mencionar, por exemplo, aqui no versículo 6, falando sobre aqueles que não temem a Deus, ele vai dizer: eles ostentam o orgulho como um colar de pérolas preciosas, vestem-se de crueldade, seus olhos cobiçam sempre mais, o coração vive cheio de más intenções, zombam e falam somente maldades, em seu orgulho ameaçam usar de violência, falam como se fossem donos do céu e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe das suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Ele está colocando aqui a observação que ele foi fazendo. Pessoas que não temiam a Deus, que não tinham nenhum tipo de comprometimento com ele, estão prosperando e ainda zombam de Deus e das pessoas que estão tentando buscá-lo. Se você olhar apenas para aquilo que se pode ver com os olhos mortais, realmente vai fazer sentido você olhar para algumas pessoas que não temem a Deus e que estão tendo uma vida muito melhor, às vezes, do que aquele que está buscando o Senhor, aos olhos humanos. E a pergunta clara é: por que que eu faço o que quero sem me preocupar com as consequências, desrespeitando completamente a Bíblia, a palavra de Deus, e você que serve a Deus tem uma vida pior do que a minha? Quando você olha apenas para essa existência, parece que tudo faz sentido. Entretanto, o que sabemos é que o Senhor Deus, ele tem um dia preparado para poder fazer o seu acerto de contas. Até porque nós não estamos vivendo no final da história. É só no final da história que a justiça acontecerá. A rebelião trouxe um determinado estado de governo para o nosso planeta. E o governo da rebelião não é um governo justo, não é um governo onde as pessoas recebem de acordo com aquilo que fizeram. Tem muita gente má prosperando. Tem muita gente que faz o mal e que não recebe a paga pelas suas atitudes. Isso tudo acontece aqui, dentro do nosso planeta. Pessoas que às vezes afrontam aqueles que estão buscando a Deus. E aí você olha para tudo e fala: isso não é justo. E não é mesmo. Um tempo de justiça nos aguarda, vivendo no contexto do reino de Deus restaurado. A terra restaurada, tendo o Senhor Deus como nosso Senhor absoluto, ali você terá justiça e ali você terá a possibilidade de poder experimentar uma vida onde tudo aquilo que diz respeito à igualdade, a você receber de acordo com aquilo que você fez, tudo isso vai existir no contexto do céu. Aqui na terra, sabemos que a injustiça impera. Por isso o Senhor Deus nunca prometeu que aqueles que o servem não passariam por dificuldades e problemas. A promessa dele é de que ele estaria conosco e mesmo que passássemos pelo vale da sombra da morte, não teríamos medo algum, porque Deus estaria conosco. Essa promessa o Senhor Deus fez.
Aliás, ele chegou a dizer que quando passássemos por situações complicadas, nós não teríamos razões para poder ter medo, porque ele estaria conosco e nos daria força proporcional para enfrentarmos essas dificuldades. E ele disse: não temam, eu venci o mundo. E a promessa é de que ele vai nos dar a força para podermos vencer. Mas ele vai, no final aqui do Salmo, ele vai dizer: os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Há um momento de acerto de contas. E cada um, nesse momento de acerto de contas, quando o justo juiz se sentar sobre o trono, então cada um terá que comparecer diante dele, e cada um receberá de acordo com aquilo que fez. Esse será o momento em que o Senhor Deus vai nivelar as coisas, e a justiça será feita. Até lá, sabemos que estamos num contexto, um mundo injusto. Então o salmista, ele vai dizer: quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei todas as suas maravilhas. O que ele está dizendo é que ele decidiu viver perto de Deus, independente das circunstâncias. Mesmo olhando à sua volta e percebendo que algumas coisas ruins acontecem com pessoas boas. Apesar disso, ele vai dizer: eu vou continuar esperando no Senhor. Eu vou continuar. Eu vou esperar, vou fazer do Senhor o meu refúgio. E eu vou anunciar as maravilhas do Senhor. Entendendo que chegará o momento em que o Senhor Deus fará justiça. Até lá, eu não vou permitir que a minha vida e que a minha fé sejam abaladas. É nesse sentido que essa tentação de olhar para os maus e cobiçar a experiência deles, isso é uma tentação que sempre existiu na Terra e continuará existindo até o final dos tempos. Mas somos chamados, somos exortados por Deus em sua palavra a olhar para o final da história e a entendermos que os maus receberão a sua paga no tempo certo. Então o Senhor Deus fará com que aqueles que serviram a Deus também recebam de acordo com as suas obras, ou seja, também recebam de acordo com aquilo que é o justo. Quando o Senhor Deus abrir as portas da Nova Jerusalém, não é porque nós merecemos que nós estaremos lá, mas porque confiamos em Deus e a sua graça nos alcançou, que nós teremos a oportunidade de receber a salvação, a vida eterna. E então o Senhor Deus dirá: vinde, bendito meu Pai, e entre no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nessa perspectiva, a justiça será feita. Então hoje, quando você for tentado a olhar para aqueles que estão prosperando e não têm o temor do Senhor, lembre-se que no final a justiça será feita. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e pela certeza que temos de que tu nos guias, nos orientas e ao mesmo tempo nos trazes para perto de ti. Ajuda-nos a viver com confiança em ti, mesmo que ao olhar para o lado e vendo pessoas que estão fazendo mal, parece que eles estão prosperando enquanto nós sofremos. Colocamos tudo em tuas mãos. No nome santo e sagrado de Jesus. Amém, Pai. Amanhã faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, e você, eu tenho certeza que vai ser tremendamente abençoado. Teremos aqui alguns textos fabulosos de Ellen White para nos ajudar a compreender essa temática. Eu espero por você. Eu estudo a lição. E você?